estou aqui no Museu da Vale e trouxe você para conferir uma coisa muito interessante que está rolando aqui. É a exposição Victor Franck de 1860. Esse Victor aí, ele é um fotógrafo, foi um fotógrafo francês que registrou as primeiras fotos aqui do Espírito Santo. Essas fotos foram feitas a pedido de Dom Pedro II em 1860. É bem interessante, mas eu não vou falar muito sobre isso, porque quem vai contar pra gente é o idealizador dessa exposição, que é o Silmar Franceschetto. O Silmar também fez um livro com o mesmo nome da exposição, contando tudo isso direitinho. Então vamos lá bater um papo com ele e conhecer mais sobre essa história. Vem comigo. Bom, já estou aqui dentro com o Silmar. Silmar, primeiro, parabéns por todo esse trabalho. Estou sabendo que a exposição já está sendo um sucesso. Obrigado. Obrigado, Eline. Tá ótimo, maravilha. Para começar, conta um pouquinho sobre o livro, essa história pra gente, de onde surgiu. Então, o livro, na verdade, ele nasce da descoberta dessas fotografias, né? Mas, Silmar, como é que você descobriu essas fotografias? Pois é, eu estava trabalhando no Arquivo Público, né? E junto com o diretor nós fomos à Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, para verificar o que existia lá sobre o Espírito Santo, né? E na Biblioteca Nacional a gente viu um conjunto de imagens, né, inclusive de um fotógrafo muito importante que foi o Albert Richard Dietz, que fotografou o Espírito Santo no século XIX, e tinha um conjunto de 54 imagens do Dietz, maravilhoso o trabalho dele também. E aí junto desse conjunto de imagens tinha essas 16 fotografias. Pensava-se que essas imagens também fossem dele, né, porque não tinha anotado atrás dessas fotografias nem a data e nem tampouco o nome do fotógrafo. E aí, como é que foi para descobrir? Pois é, olha só que coincidência. A gente não ficou sabendo, não fiquei sabendo no momento de quem que era, mas no mesmo dia que a gente viu essas fotografias, que eu manuseei essas fotografias, pedimos uma cópia de um relatório do Barão de Tschudi. O nome dele Quem seria esse barão? Johann Jakob von Tschudi, um barão suíço. Eu ia perguntar se ele é alemão, né? Mas suíço deu quase a mesma coisa ali. Exatamente, é um suíço-alemão. Que, olha só, também esteve no Espírito Santo em 1860. O Dom Pedro II, o imperador, havia visitado o Espírito Santo no início de 1860, 7 meses antes da vinda do Victor Franck. Aí o imperador esteve aqui, ele foi nas colônias, visitou Santa Leopoldina, Santa Isabel, a colônia de Rio Novo, visitou vários locais. E ele viu, né, a necessidade do Espírito Santo de atrair mais imigrantes. Ou seja, tinha muitas florestas, tinha muito espaço a ser colonizado. Então ele viu assim, poxa vida, a gente poderia fazer uma divulgação dessas terras aqui. Marqueteiro ele, hein? Pois é, então essas fotografias elas nascem num projeto de marketing, né? A gente pode analisar nesse sentido também. É um projeto de marketing. Foi realmente para fazer uma propaganda do Espírito Santo. Porque o Victor Franck, olha só que interessante, além de ser um fotógrafo, né, um dos melhores fotógrafos da época, é importante dizer, ele também era um editor. Né? Ele publicou um ano antes, em 1859, o primeiro livro de fotografia do Brasil, chamado Brasil Pitoresco. Está aqui em exposição. Aqui no fundo. Exatamente, Brasil Pitoresco. Essa primeira edição do Brasil Pitoresco foi com relação à província do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, naquela época província. Aí o imperador, conhecendo esse trabalho do Victor Franck, sabendo que ele fotografava o interior do Brasil, né? Aliás, pouquíssimos fotógrafos faziam isso, e no Brasil talvez Franck seria o único a fazer esse tipo de serviço. Aí o imperador contrata o Victor Franck para quê? Para fazer esse marketing do Espírito Santo, e essas fotografias seriam publicadas em um outro volume do Brasil Pitoresco. Okay? Elas seriam litografadas, mandadas para a França, redesenhadas e tudo, e publicadas nesse livro. O objetivo do imperador era divulgar o Espírito Santo e trazer mais imigrantes. Entendi. Nossa Senhora, é muita história, é uma aula aqui. Então, nós produzimos no Arquivo Público, em 2004, um livro, né, a tradução desses relatos desse barão suíço, que esteve no Espírito Santo, ineditamente. Nós não tínhamos ainda em língua portuguesa. E quando eu estava analisando o livro, né, fazendo a coordenação editorial, eu observei que ele criticou, né, o governo imperial por ter contratado esse fotógrafo. E ao ler ali pela terceira, quarta vez, eu falei assim, o nome do Victor Franck, um certo senhor Victor Franck, aí eu lembrei desse fato, dessa visita que eu havia feito à Biblioteca Nacional, 8 anos antes, em 1900... Fotos. Exatamente. Eu lembrei que eu vi aquelas fotos, estava escrito em francês no verso,
e não tinha autoria, não se sabia de quem que era. Eu falei assim, então aquelas fotografias que também remetia à visita do imperador e parecia ser bem mais antigas, só pode ser desse cara, do Victor Frank. Que teve uma pesquisadora chamada Lígia Segala, uma grande estudiosa que fez a biografia do Victor Frank, fez um projeto de doutorado, uma tese de doutorado sobre ele. Ela tinha apenas terminado esse trabalho, e quando eu fiz esse anúncio, eu estive novamente na Biblioteca Nacional, ela também esteve comigo lá para ver as fotos, para analisar. E analisando realmente a letra dele, que ela conhecia muito bem o tipo de letra, o tipo de técnica que ele utilizava, ou seja, uma doutora na área, ela também certificou, realmente, Silmar, você está certo, essas fotos são do Victor Frank. Que orgulho, hein, conseguir uma descoberta dessa. Pois é, assim, aquela coisa que bate aí, você está trabalhando, você está envolvendo, não sei se é sorte, mas é umas luzes dos deuses, uma luz divina, né, de uma iluminação. E é essa história que você me contou, claro, mais a fundo, provavelmente, que a gente encontra aqui? Exatamente, eu conto toda essa história no livro, né? Tem um prefácio maravilhoso que é da Almerinda, da Silva Lopes, que é uma pesquisadora na nossa universidade, doutora na área também, que fez uma pesquisa imensa sobre fotografia, sobre todos os fotógrafos no Espírito Santo. Então vamos dar uma voltinha na exposição e mostrar para o pessoal que está em casa? Vamos lá, então, ó, aqui a gente tem o início, que a gente tem uma linha do tempo, né? Eu falo um pouco da história da fotografia e tal. Aqui, olha que interessante, a gente tem em 1840 a primeira selfie. Gente, que modernos! Pois é, então, é interessante frisar, por exemplo, tudo que a gente utiliza hoje como imagem, a televisão que o espectador está me vendo agora e ouvindo, o celular, o computador, o cinema, tudo nasceu por conta disso, por causa da fotografia. Se não fosse o invento da fotografia, a gente não teria nada disso, né? Então, aqui a chegada do From em 1856, né, a capa uma página do Brasil Pitoresco, né, e aqui uma reprodução de uma fotografia impressa no Brasil Pitoresco. O Victor Frank, ele foi o primeiro fotógrafo no Brasil a fazer fotografia de escravos, né, e a retratar a vida rural no Brasil. Exatamente por essa característica dele, de sair dos estúdios. O Brasil, na verdade, era rural, né? Então... Exatamente, era rural. Mas a maioria dos fotógrafos, lógico, todos instalados na capital, na cidade, e tinham seus estúdios lá. E as pessoas iam para os seus estúdios para serem fotografadas, né? Então, ele é um dos primeiros fotógrafos itinerantes, ou seja, pega toda a tralha, ele tinha que... Não devia ser pequena, né? Exatamente, porque ele tinha que levar tudo, o laboratório fotográfico, a câmera pesada, o tripé, ele tinha que levar, ele fabricava o próprio negativo na hora, ele tinha que fabricar, na hora tinha que ser feito, né? Aquele negativo de vidro grande, ele preparava na hora e revelava logo depois que fazia a captura da imagem, ou seja, exigia um aparato muito grande, sabe? Tem mais história e ali na frente a gente já começa com as fotografias, né? Exatamente, a gente termina com a linha do tempo, né, falando sobre a vinda do Frank, e aqui a gente já inicia com as primeiras imagens. As primeiras aqui são as imagens da Baía de Vitória, né? Certamente quando ele chegou em Vitória, ele, lógico, fez as primeiras imagens aqui na cidade de Vitória mesmo, antes de ir para o interior. Isso aí estava escrito onde? Atrás das fotografias? Como é que você conseguiu essas frases escritas por ele, né? São legendas que ele escreveu no verso das fotos. As fotos foram coladas num cartão suporte e no verso desse cartão, nesse papelão, ele escreveu essas legendas, ele fez essas referências. Só que ele só não colocou o nome dele e nem a data, né? Não quis revelar. Pois é, não quis revelar. Então por isso a gente teve que correr atrás desse mistério, desse segredo aí, né? Eu ia fazer um trabalho mais simples, né? Umas 80 páginas, 100 páginas no máximo, entendeu? Um formato A4 mesmo, mais ou menos parecido, aproveitando para deixar essas fotos mais ampliadas. Mas a pesquisa, o trabalho todo foi sendo enriquecido com tantas descobertas interessantes, documentos do arquivo público, mapas, enfim, jornais antigos. Eu consegui localizar várias informações sobre a vinda do Frank e que deu aí no livro de 270 páginas, ao invés de 80 foi para 270, né? Aqui tem mais um infográfico, então, e você mostra, isso seria o quê? Os pontos da onde essas fotos foram tiradas? Exatamente, o ponto de vista. Um dos desafios para mim com essas imagens era localizar
identificar hoje, geograficamente, onde que elas foram tiradas, né? E assim, felizmente, eu tive essa felicidade realmente. Felizmente, assim, fui premiado porque eu consegui localizar todos os pontos. Em Vitória é mais fácil, porque ainda é fácil de se localizar, porque os monumentos estão preservados, tal, modificados, mas preservados, mas estão nos mesmos locais. No interior, muito mais difícil, né? Então, eu consegui localizar geograficamente todos esses pontos e ainda eu consegui verificar qual foi o ponto de vista que ele utilizou para fazer o enquadramento das imagens, sabe? Ou seja, o local onde ele montou a câmera para captar a imagem. Muito legal. E aqui a gente fala sobre Vitória, Santa Isabel e Santa Leopoldina e Itapemirim, foram os pontos que ele fotografou? Essas são as imagens, Aline, é interessante notar o seguinte, são 16 imagens, mas ele ficou aqui no Espírito Santo 32 a 34 dias. Então, é possível que ele tenha feito mais imagens também, sabe? O imperador, por exemplo, visitou o Convento da Penha. Nós não temos aqui o Convento da Penha. Então, eu acho, creio, também outros pesquisadores também acreditam, que além dessas 16 imagens, ele tenha feito mais 25, 20, 30, alguma coisa assim, entendeu? Pode ser que ele tenha feito mais. Essas foram que foram preservadas, né, que ficaram e que a gente conseguiu cópia dessas 16 imagens. Muito legal, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Silmar, e até quando as pessoas aí de casa podem vir conferir esse trabalho? Até o dia 30 de julho, tá? Aqui no Museu da Vale, entendeu? Vale a pena, o local é maravilhoso, o museu é lindo e a exposição está maravilhosa. Então, gente, venham conferir, fiquei apaixonada e é muito interessante a gente poder resgatar e descobrir coisas que a gente não aprende no colégio, na aula de história sobre o nosso próprio estado, né? Legal, então, essas fotografias é só como se fossem janelas, né, abertas, janelas abertas deixadas no passado. Talvez a mensagem mais importante que elas deixam, essas fotografias, é o seguinte: como é que a gente consegue contar a nossa história a partir dessas imagens. Elas são, além de fotografia, de serem belas, elas também são documentos. E como assim, é importante a gente preservar as nossas fotografias em casa, os nossos arquivos públicos, né, os nossos documentos dos municípios, das famílias, para que a gente no futuro, né, possa deixar isso para as próximas gerações, para que elas possam contar a história. Ou seja, se não fosse a perspicácia e a inteligência do nosso imperador em colecionar essas imagens e depois doar à Biblioteca Nacional e a biblioteca ela protegê-las também, ou seja, a gente não teria acesso a esse material e a gente só está tendo graças a essa preservação de quem gosta de preservar a história. Verdade, muito bacana. E para finalizar, onde a gente encontra o livro? Olha, na livraria Logos, no Shopping Jardins, em Jardim da Penha, e na livraria também Logos do bairro de Fátima, e no site da Livraria Logos, livrarialogos.com.br. Quem quiser então adquirir esse livro já sabe. Obrigado mais uma vez por receber a gente aqui. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso. Legal, obrigado, Eliane. Sucesso no seu trabalho. Maravilhoso, ok?